O Instituto Fiscal Independente do Senado, o IFE, soltou uma nota técnica falando sobre a situação fiscal do Brasil. E sem nenhuma novidade, ele levantou 5 alertas. E nesses 5, ele mostra que a situação é o abismo fiscal que o Brasil está caminhando. Vamos entender. Todos os 5 anúncios divulgados nesse relatório que está disponível no site do Instituto Fiscal Independente do Senado vão em linha com o que a gente vem falando nesse canal aqui há muito tempo. E isso porque não tem novidade alguma. Bastava fazer as contas, entender um mínimo sobre o funcionamento da máquina pública e entender que com o crescimento real, já descontado a inflação, das despesas muito acima das receitas, e mesmo assim eles estressaram ao máximo para conseguir aumentar os impostos, mas tudo tem um limite, ou seja, com as despesas crescendo muito acima das receitas, não precisa ser nenhum gênio da matemática para entender que há uma bomba a ser estourada em nossas mãos. Era o que nós falávamos aqui, seguimos falando e mostrando com dados, fatos e números. E mais uma vez, está embasado pelo Instituto Fiscal Independente do Senado. É um órgão técnico independente que não está lá supostamente para ter um lado político, mas sim analisar tecnicamente os números que estão saindo. A chefia do Instituto Fiscal Independente está na mão de Marcos Pestana. Vamos lembrar também que ele já foi deputado federal por 2 mandatos, de 2011 a 2015 e de 2015 a 2019. Ele sempre foi deputado pelo PSDB. Então, algum tipo de viés, e sabemos como que é o pensamento econômico de quem faz parte do PSDB. Basicamente, um economista keynesiano. Isso eu estou julgando sem conhecê-lo a fundo, por justamente ter feito parte do PSDB, mas posso aqui estar enganado. Para quem não sabe, o keynesianismo é aquela corrente econômica que prega a intervenção estatal, permite que o Estado seja o indutor da economia e acredita que o Estado pode se endividar na sua própria moeda, que isso não causa inflação, apesar de já ter sido refutado na prática em todo o livro básico da economia. Pois bem, nessa análise, Marcos Pestana me pareceu bastante independente e fez uma análise em que eu concordei com quase tudo que ele falou, especialmente com 5 alertas que ele levantou. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Nesse relatório, ele falou abertamente que o governo abandonou a ideia de perseguir o centro da meta fiscal, ou seja, aquele arcabouço fiscal em substituição ao teto de gasto que já expliquei exaustivamente aqui em outros vídeos disponíveis nesse canal. Esse arcabouço, criado pelo PT, já não atingiu a meta em seu primeiro ano, por isso eles mudaram as regras no meio do jogo. E mesmo assim, com as mudanças da regra do jogo, em 2024, eles não atingirão novamente os números propostos por eles mesmos. Ou seja, esse ano, a meta dentro do arcabouço fiscal é que o governo tenha um déficit zero. Ou seja, não gaste mais do que arrecada. Mas olha como a regra é flexível, afinal de contas, ela veio do PT. A meta diz que esse ano o governo não pode gastar mais do que arrecada, mas ele dá uma margem de erro de até 0,25 pontos percentuais do PIB. Isso representa 28,8 bilhões de déficit. Ou seja, até 28,8 bilhões de reais de déficit, que o governo gaste mais do que arrecada, estaria dentro da meta de déficit zero. Imagina dentro da sua empresa você estabelecer uma margem desse tamanho de erro. Mas bom, estamos falando, obviamente, de um governo que não quer cortar gastos. Vamos lembrar que Lula abandonou de perseguir a meta, como o próprio Marcos Pestana fala aqui, até porque de janeiro a agosto desse ano de 2024, o déficit primário do governo já atingiu quase 100 bilhões de reais. Até agosto, mais especificamente 99,3 bilhões de reais. Quando incluímos os juros dessa dívida, o déficit está acima de 1,1 trilhão de reais pelo 5º mês consecutivo. Também já tivemos oportunidade de explicar em vários outros vídeos que estão disponíveis aqui nesse canal. Lembremos também que em 2023 o governo precisou de 169 bilhões de reais em receitas, ou seja,
aumentos de impostos, roubo legalizado, tirando dinheiro nosso de maneira forçada, obrigatória, para cumprir o orçamento de 2024. Em 2024, o ano que estamos, o governo precisa de 166 bilhões de reais para cumprir o orçamento de 2025. Todo aquele esforço político que o governo vem fazendo para aumentar a arrecadação, aumentar os impostos, o arcabouço fiscal foi desenhado para tentar esse equilíbrio das contas com o aumento da receita e não cortando gastos. Só que a despesa vem crescendo muito mais do que a receita. É um governo que não para de gastar. Portanto, todo esse esforço político em aumentar a receita, ele simplesmente vai por água abaixo por duas medidas que o próprio PT implantou quando eles voltaram ao governo. E isso tudo também está no relatório do IFE e foi muito bem detalhado pelo Marcos Pestana, que também já detalhamos aqui nesse canal. Quais são essas duas medidas? A valorização real do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo indexa outros gastos do governo. Cerca de 60% das despesas com previdência são impactadas pelo aumento do salário mínimo. Outros benefícios, como seguro-desemprego, abono salarial, também estão ligados ao salário mínimo. E antes que alguém aqui questione, ora, mas aumentar o salário mínimo é bom. Sim, desde que você aumente a produtividade. Não adianta aumentar o salário mínimo sem o aumento de produtividade. E a produtividade no Brasil está estagnada há 35 anos. Isso significa que se você é obrigado a pagar o salário acima daquilo que o trabalhador produz, mais cedo ou mais tarde você se verá na obrigação de mandá-lo embora. Afinal, não terá mais como pagá-lo. Ele produz menos do que aquilo que ele é remunerado. Só que esse outro lado, o salário mínimo, indexa grande parte das despesas públicas, como mencionei aqui. Previdência, abono salarial, seguro-desemprego e tudo isso, essa mudança na lei que agora, quando o PT voltou, o salário mínimo precisa crescer acima da inflação, uma vez que ele é corrigido pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mais a variação do PIB de 2 anos antes, significa que o aumento do gasto para arcar com o aumento do salário mínimo a cada ano é simplesmente um endividamento público altíssimo. E isso faz com que o risco do país aumente, como falaremos adiante e também já mencionamos em outros vídeos. A outra medida que aumenta os gastos do governo, que deixa ele correndo como um cachorro atrás do rabo, é também a mudança na regra dos pisos de educação e saúde. Essas duas, desde que o PT voltou ao poder, estão atreladas ao incremento da receita. Portanto, são duas condições que, se o governo não cortar gastos, não adianta absolutamente nada. O governo aumenta a sua receita e, obrigatoriamente, por imposição, por indexação do salário mínimo, do piso de saúde e educação, se vê obrigado a aumentar os seus gastos. E assim a gente fica como um cachorro correndo atrás do rabo. Então, o próprio PT plantou a semente de sua própria destruição, nesse caso, em vários outros que a gente vê ao longo da história dessa facção criminosa. Pois bem, uma frase importante que exemplifica isso foi que o Marcos Pestana falou, abre aspas para ele: a receita cresceu muito, acima da inflação? Muito, mas está enxugando gelo, porque as despesas cresceram mais que as despesas por basicamente duas medidas, independente do mérito. E quais são essas duas medidas? O que eu acabei de falar, a valorização do salário mínimo e os pisos de educação e saúde. Vamos lembrar que o orçamento no Brasil está na casa de 2 trilhões e 100 bilhões de reais. Mas desses 2,1 trilhões, 95% mais ou menos desse orçamento está engessado. Ou seja, o governo gasta para manutenção da máquina pública, como, por exemplo, pagamento de salários, pagamento dos abonos salariais, seguro-desemprego, tudo que nós citamos aqui. Para ter uma ideia, uma das bandeiras desse governo, o PAC 3, vamos lembrar que o PAC 1 e o PAC 2 foi um fracasso e desvio de dinheiro público, o PAC 3 conta com 50 bilhões de reais, porque cada vez que o governo aumenta mais os seus gastos obrigatórios, como dessas duas mudanças de regras que eu acabei de explicar e tantas outras, ele comprime os gastos discricionários, ou seja, não obrigatórios.
Então o orçamento mais ou menos 2,1 trilhões de reais. 95% é manutenção da máquina pública. Sobra mais ou menos 5% só para o governo investir. Quando ele aumenta os seus gastos obrigatórios, diminui o espaço para os gastos discricionários não obrigatórios, que até muito próximo a que até pouco depois de 2030, também segundo o Instituto Fiscal Independente, se mantiver nesse nível, até pouco depois de 2030, nós veremos todo o orçamento sendo obrigatoriamente direcionado para a manutenção dos gastos públicos e não sobra nada para a máquina pública investir. Ou seja, é realmente o caos econômico e precisa, sim ou sim, cortar gastos. Mas esse governo não está disposto a cortar absolutamente nada. Abre aspas novamente para Marcos Pestana. O país precisava de um investimento 10 vezes maior no governo federal. Ferrovias, estradas, portos, ciência e tecnologia. Nós estamos ficando atrasados em inteligência artificial. Vamos lembrar que o primata Lula falou que quer estatal Telebrás para fornecer inteligência artificial. Eu fico pensando nas imensas gargalhadas que engenheiros ao redor do mundo, nas mais competentes empresas privadas, dão quando eles simplesmente ouvem um discurso do primata como esse. Mas por fim, vamos lá. Quais são então os 5 alertas que Marcos Pestana faz através do relatório do Instituto Fiscal Independente de que a bomba fiscal no Brasil ela é a realidade? Primeiro delas, o PIB cresce e a inflação também. Ou seja, o PIB está crescendo por uma expansão fiscal, por gastos governamentais que estimula o governo gastando, transferindo renda para a população, que gasta no curto prazo. Como gastos governamentais e consumo da família são duas contas importantes do PIB, do Produto Interno Bruto, o resultado de tudo que o país produz, no curto prazo, você, através da expansão fiscal, do gasto governamental e do consumo da família, você tem esse crescimento. E claro, isso tem um esgotamento desse limite, porque o dinheiro público também é limitado. E o endividamento crescente como está tem um impacto na economia, que é sempre inflação. O segundo alerta que ele fala é que o déficit será de 0,5 pontos percentuais do PIB. Lembra que eu expliquei agora que mesmo aumentando os impostos do jeito que estão aumentando, eles teriam a meta de déficit zero. Mas o Instituto Fiscal Independente está prevendo meio ponto percentual do PIB. Por que meio ponto percentual do PIB? Na verdade, eles prevêem 0,8% do PIB. Só que o governo vem maquiando os seus gastos sem passar pelo orçamento e tem colocado gastos com queimada, gastos com o Rio Grande do Sul, com as enchentes e também o pagamento de precatórios por fora do orçamento. Portanto, não entra no arcabouço fiscal. Se for computado isso, que mesmo que não é computado no arcabouço, é computado dentro da relação dívida-PIB, que já falaremos dela, o déficit será de 0,8 pontos percentuais, quando a meta desse ano é déficit zero, com limite de até déficit de 0,25. Mesmo excluindo precatórios, gastos com queimadas e gastos com o Rio Grande do Sul, eles preveem aqui um déficit de 0,5 pontos percentuais do PIB, portanto fora da margem de tolerância, desrespeitando novamente o arcabouço fiscal. Terceiro ponto de alerta deles, eles estão estimando uma receita superestimada em 87 bilhões de reais e as despesas subestimadas em 19 bilhões de reais para o orçamento de 2025. Ou seja, um buraco de mais de 106 bilhões de reais no orçamento do próximo ano. Quarto ponto que eles levantaram de extrema atenção. A relação dívida-PIB no Brasil deve atingir 80% ainda em 2024. E se mantivermos essa mesma trajetória, atenção, em 2034 nós teremos uma relação dívida-PIB de 100%. Eles colocaram aqui 2025 bate 82%, 2024 84%, 2029 90% e 2034 100% do PIB. Vamos lembrar que um país endividado precisa pagar mais taxa de juros para atrair capital. E se o nível de endividamento continua subindo, aqueles investidores que estão dispostos a financiar o governo passam a exigir taxas de juros mais altas a um prazo mais curto. Isso já está acontecendo no Brasil. A taxa de vencimento da dívida pública é de 4 anos. Ou seja, a cada ano vence por volta de 25% da dívida total. E isso mostra que grande parte do título que o governo emite ele precisa atrelar a um índice pós-fixado, o que para ele é ruim.
Porque quando ele gasta mais, se endivida mais, a taxa de juros precisa subir para conter a inflação. E assim, a dívida toda, o estoque da dívida também continua subindo, endividando mais ainda o governo. O quinto e último ponto dele é que ele fala da falta de transparência e expedientes parafiscais, ou seja, aqueles gastos que o governo maquia e não passa pelo orçamento. O Instituto Fiscal Independente do Senado acabou de falar que o governo sim está fazendo maquiagem fiscal. Eu dediquei um vídeo exclusivo a isso, sobre os gastos parafiscais, que vale a pena ler. Ele mencionou alguns, como o auxílio gás e o pé de meia, que são gastos com alguns bilhões de reais, mas que o governo não coloca como despesa primária, assim não entra no arcabouço fiscal, mas ele coloca como despesa financeira. O ponto é que, mesmo tentando enganar a todos, isso entra no endividamento frente ao PIB, que é o ponto 4 que nós acabamos de falar. E o endividamento frente ao PIB subindo, não tem jeito. A moeda desvaloriza, a curva de juros futura sobe, que é justamente a taxa de juros que as empresas e o governo precisam olhar para captar dinheiro, e o Banco Central precisa acabar subindo a taxa Selic, que é a taxa de juros de um dia, ou seja, de curto prazo, para conseguir tentar impactar a inflação, que já está desancorada. A inflação, a meta é de 3%, com um erro de até 1,5 pontos percentuais, até 4,5% de inflação é permitido. E nós estamos ali batendo na trave da inflação oficial. Questione você na rua quanto que você está pagando a mais de inflação. Portanto, o centro da questão, assim como o Milei muito bem fala, é que o governo precisa ter equilíbrio fiscal, gastar menos do que arrecada para ter sobra, ou seja, ter superávit primário para pagar os juros da dívida, depois pagar a amortização e ter dinheiro para investir. É como você na sua casa, eu na minha, aqui na minha empresa. Precisamos gastar menos do que arrecada e um país funciona rigorosamente igual. Abre aspas novamente para Marcos Pestana. Nós estamos pagando juros da dívida passada com mais dívida, porque não temos superávites primários. Não há um cenário de produção de saldo primário que nos permita pagar juros. E claro, o governo, como eu falei, vem crescendo com essa taxa de juros alta, com o mercado de trabalho ainda forte, justamente pelos gastos governamentais e a transferência de renda para as famílias, ou seja, o expansionismo fiscal, que ele tem um limite. E justamente esses limites, onde o governo não consegue gastar mais, é porque ele impacta com a inflação. E segundo Rogério Xavier, gestor da SPX, um dos fundos bilionários aqui no Brasil, que convenhamos, sim, errou bastante na sua gestão, ele estima esses gastos parafiscais em 100 bilhões de reais. Por exemplo, esse pé de meia, esse programa pé de meia, está usando um fundo da Caixa com mais ou menos 12 bilhões de reais, que entra como despesa financeira e não despesa primária, e assim o governo tenta falar que o arcabouço será cumprido. E mesmo assim, o Instituto Fiscal fala que não será cumprido, mas o endividamento continua subindo e muito frente ao PIB, como falamos aqui. Inclusive, o Morgan Stanley não vê o PIB ajudando nas ações brasileiras. Veja o que ele fala. O crescimento robusto está sendo impulsionado pelo aumento dos gastos fiscais, que acabamos de explicar, o que alimenta a inflação e pressiona o Banco Central a aumentar as taxas de juros. O crescimento econômico é uma má notícia para as ações brasileiras, porque sabemos que o mecanismo de crescimento é todo gerado por meio de dívida adicional. Hoje que eu estou gravando, segunda-feira às 7 da noite agora, nós tivemos um dia em que os juros futuros no Brasil caíram um pouco, vem subindo nos últimos dias e muito. Mas teve uma leve queda hoje na segunda-feira, justamente com a notícia de que o governo está pronto para entregar cortes nos gastos. Enfim, temos visto isso constantemente. Essas promessas de revisão de gastos só são críveis quando estiver realmente fechado o corte. E convenhamos, o PT não corta gastos. Ele sabe e percebeu através das últimas eleições que ele é uma fração, uma sombra daquele partido ou facção criminosa que ela foi há um tempo atrás. E ele precisa continuar gastando para vender as suas próprias mentiras, para tentar recuperar uma parte do seu eleitorado. Quem não lembra quando o Lula disse que quem estuda não vota no PT? E agora, com informação descentralizada, fica muito mais simples das pessoas começarem a entender a verdade, que o PT sempre foi uma fraude.
Mas no fundo, tudo isso impacta os investimentos. Eu deixo aqui no descritivo do vídeo um link em que você pode acessar, que eu mesmo te respondo, para nós falarmos sobre essas oportunidades no Brasil, lá fora, como dolarizar uma parte do seu patrimônio. Fique atento, qualquer oportunidade de dolarização no Brasil, não deixe de fazer. Afinal de contas, até o Instituto Fiscal Independente do Senado vem te alertando o que a gente fala nesse canal há muito tempo. Lembre-se, nada é tão caro quanto aquilo que o Estado te dá de graça. E assim, você vai perdendo o seu poder de compra. Cabe a você tentar mudar. Compartilhe, me ajude nessa informação, que seja atingida o maior número de pessoas, para que, concordando ou não comigo, pelo menos reflita do que está acontecendo nesse país. Seguimos.